Em uma assembleia, o Betal11 optou pelo resgate antecipado completo dos certificados de recebíveis imobiliários da Serpasa, assumindo a posse das debêntures que respaldavam esses ativos. Dessa forma, o fundo adquiriu a propriedade rural garantida na transação dos CRIs, ao estabelecer a empresa Fazenda Santo Antônio Participações S.A. Neste vídeo, vamos examinar minuciosamente as consequências dessa decisão e realizar uma análise comparativa entre os relatórios de fevereiro e março do fundo imobiliário Betal11. Será interessante observar como essa mudança afetou o desempenho e a estrutura do fundo ao longo do período. Vamos explorar os dados detalhados desses relatórios mensais para identificar quaisquer padrões emergentes ou tendências significativas. Além disso, iremos destacar quaisquer diferenças significativas entre os 2 meses, fornecendo uma visão abrangente das implicações dessa decisão para os investidores do Betal11. Ao fazer isso, esperamos fornecer insights valiosos para aqueles que desejam entender melhor o contexto e tomar decisões informadas sobre seus investimentos em fundos imobiliários. Bem-vindos ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Vamos analisar os destaques financeiros do mês de março para o Betal11, comparando com o relatório de fevereiro. O valor de mercado do fundo diminuiu de 423 milhões para 419 milhões, refletindo uma pequena queda. A cota, que estava cotada a R$ 70,70, baixou para R$ 70,10, enquanto o valor patrimonial aumentou de 632 milhões para 641 milhões. Notavelmente, o valor patrimonial por cota cresceu de R$ 105,60 para R$ 107,10. O rendimento permaneceu estável em 65 centavos, assim como o dividend yield anualizado, mantendo-se em cerca de 11%. No que diz respeito aos investidores, houve uma pequena diminuição, passando de 44.948 para 44.270. A média ponderada do prazo dos contratos de aluguel diminuiu de 8,3 anos para 8,2 anos, enquanto os 11 ativos mantiveram seus contratos atípicos. A liquidez das negociações diminuiu de quase R$ 1 milhão por dia para cerca de 700 mil por dia. Os contratos continuam sendo 100% atípicos, e a capacidade estática de armazenamento permanece em 450 mil toneladas. O gestor informa que em março de 2024, o Betal11 teve uma receita bruta total de R$ 4,4 milhões, 75 centavos por cota, com um resultado líquido de R$ 3,9 milhões, 65 centavos por cota, após despesas. O rendimento mensal anunciado foi de 65 centavos por cota, pago em 24 de abril, resultando em um dividend yield anualizado de 11,1% sobre a cota de mercado e 7,3% sobre a cota patrimonial. Em uma atualização sobre o CRI Serpasa, o gestor informa que em março, a Serpasa falhou em pagar sua parcela ao fundo. Em contrapartida, em abril, conforme anunciado em 17 de abril de 2024, devido ao não cumprimento dessas obrigações, o fundo, como investidor detentor de todos os certificados, decidiu em uma assembleia pelo resgate antecipado completo dos CRIs, tornando-se detentor das debêntures que os lastreavam. Assim, o fundo estabeleceu a empresa Fazenda Santo Antônio Participações S.A. e obteve o imóvel rural garantido na transação dos CRIs. Com esse acordo, contanto que todas as condições sejam cumpridas, a devedora receberá a quitação completa da dívida dos CRIs, mais todos os encargos acumulados, possibilitando a reestruturação do seu capital. Por outro lado, a Fazenda Santo Antônio Participações S.A. receberá o pagamento pela exploração da terra, através do cultivo de cana-de-açúcar. A gestora enfatiza que está ativamente buscando novas oportunidades para agregar valor ao fundo e aos seus cotistas. Quanto ao desempenho em março, a cotação do Betal11 no mercado encerrou o mês em R$ 70,10,
apresentando uma queda de 0,8% em relação ao mês anterior. Nos últimos 12 meses, o retorno do fundo foi de menos 15,5%, comparado a um retorno de 23,3% do IFIX. É importante destacar que o retorno total do fundo já considera os impostos sobre ganho de capital e as despesas, enquanto o cálculo do IFIX leva em conta apenas a valorização das cotas e os rendimentos dos fundos que compõem o índice. Ao término do mês, o patrimônio líquido do fundo alcançou 641 milhões de reais, enquanto seu valor de mercado era de 419 milhões de reais, representando um desconto de 35% em relação ao valor das cotas no mercado secundário em comparação ao valor patrimonial. No cenário macroeconômico do mês de março de 2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou um aumento de apenas 0,16%, indicando uma desaceleração na inflação. Essa notícia pode ser considerada positiva para o setor de agronegócio. Essa variação contrasta com o aumento de 0,83% observado em fevereiro, marcando uma tendência de menor pressão inflacionária. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA recuou para 3,93%. Ao compararmos o volume financeiro de março com o de fevereiro, podemos notar algumas variações significativas no perfil do fundo. Os investimentos em imóveis permaneceram estáveis em 473 milhões de reais, enquanto a composição de CRIs aumentou de 193 milhões para 202 milhões. Contas a receber mantiveram-se em 28 milhões, enquanto os investimentos em renda fixa cresceram de 16 milhões para 17 milhões. Houve também uma estabilidade de menos 72 milhões em opções de compra e de menos 6 milhões em contas a pagar. Como resultado, o patrimônio líquido total do fundo aumentou de 632 milhões para 641 milhões. No que diz respeito à exposição por tipo de ativo, observamos que 2% está alocado em renda fixa, 4% em contas a receber, 28% em CRIs e 66% em imóveis. Houve uma pequena alteração na distribuição dos investimentos, com uma leve diminuição na participação dos imóveis e um aumento nos CRIs. Quanto à receita mensal, o fundo acumulou 75 centavos por cota, registrando um aumento de 1 centavo proveniente do terminal portuário do Espírito Santo, mais 1 centavo vindo do Criandali, e outro 1 centavo proveniente de investimentos em renda fixa. Esses detalhes ilustram as diversas fontes de receita do fundo e sua capacidade de gerar rendimentos aos cotistas. No que diz respeito aos pagamentos de proventos, ao compararmos os resultados de março com os de fevereiro, podemos observar algumas variações no desempenho do fundo. O montante total diminuiu de R$ 3.938.000 para R$ 3.874.000, equivalente a 66 centavos e 65 centavos por cota, respectivamente, após descontadas as despesas. O rendimento mensal anunciado foi de 65 centavos por cota, pago em 24 de abril. Também é possível notar um aumento na receita proveniente de CRIs, que passou de R$ 664.000 para R$ 703.000, representando um incremento significativo. Além disso, houve um aumento na renda fixa, que subiu de R$ 144.000 para R$ 156.000, indicando uma ampliação nessa fonte de receita. No entanto, é importante ressaltar que as despesas do fundo também apresentaram crescimento, passando de menos R$ 435.000 para menos R$ 594.000. Essa variação nas despesas precisa ser considerada ao analisar o impacto geral dessas mudanças na saúde financeira e no desempenho do fundo. Quanto à composição desse resultado, percebemos uma estabilidade na receita imobiliária, mantendo-se em 60 centavos, enquanto a receita proveniente de CRIs estimou um aumento de 1 centavo, totalizando 12 centavos. Já a renda fixa registrou um acréscimo de 1 centavo, alcançando 3 centavos, e as despesas do fundo apresentaram um aumento de 2 centavos, totalizando menos 9 centavos. Houve também um impacto negativo de menos 1 centavo relacionado ao imposto de renda. Esses ajustes resultaram em um total de 65 centavos de resultado. Ademais, acumulou-se um montante de 9 centavos por cota, a ser distribuído aos cotistas. Em carteira de ativos, não houve mudança expressiva. Apenas a média ponderada do prazo dos contratos de aluguel,
que passou de 8,3 para 8,2 anos. Ao analisarmos a localização dos ativos e a receita contratada, podemos notar que os CRIs vinculados à Serpasa já não contribuem mais para a porcentagem da receita imobiliária do fundo. Essa observação sugere que esses ativos foram completamente zerados, possivelmente como resultado do resgate antecipado decidido em assembleia. Essa mudança na composição da receita demonstra o impacto direto das decisões estratégicas sobre a diversificação e a saúde financeira do fundo imobiliário. No momento da gravação deste vídeo, o Beta11 está sendo cotado a R$ 69,60, apresentando um dividend yield de 12%. É importante destacar que esse indicador representa a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelo preço atual das cotas. Quando os preços das cotas diminuem, é comum que esse cálculo resulte em um percentual mais elevado. Esse fenômeno é evidenciado pela queda de cerca de 10,95% na cotação. O fundo possui uma liquidez de aproximadamente R$ 820 mil. Além disso, o P sobre VP é de 0,65, indicando que está sendo negociado com um desconto de 35% em relação ao seu valor patrimonial. Esses detalhes são relevantes para os investidores ao avaliarem a atratividade do Beta11 como opção de investimento. Diante do cenário atual, é evidente uma redução no número de investidores, impactada pelas incertezas que envolvem o fundo. No entanto, é fundamental destacar que os rendimentos podem sofrer alterações após o resgate dos CRIs da Serpasa, especialmente levando em consideração a reserva de 9 centavos por cota já mencionada. Essa reserva pode indicar uma possível estabilidade no fundo, mesmo diante das adversidades. Estaremos atentos ao acompanhamento minucioso do desempenho nos próximos meses, visando entender melhor as tendências e os possíveis impactos das decisões estratégicas. É importante ressaltar que estas observações não constituem uma recomendação de investimento, mas sim uma análise baseada nas informações disponíveis até o momento. Se este vídeo contribuiu para os seus estudos, por favor, considere deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Agradecemos pela sua atenção e até breve.